Galera, a história de hoje é 100% real, mas tão inacreditável que parece saída direto dos filmes da Indiana Jones. Imagina só, você tá andando no meio de uma floresta na França, tranquilo, quando o seu pé bate em algo metálico. Você se baixa, tira um pouco da terra e encontra um relógio. Mas não qualquer relógio, um Rolex. Agora segura essa aí. Esse Rolex ficou enterrado por 77 anos. Repito, 77 anos. Esperando para contar uma história esquecida. Uma história de guerra, de coragem e de um piloto canadense que deu a vida nos céus da França e que mesmo morto ainda tinha algo para dizer. E o mais louco, tudo começou com esse pequeno pedaço de metal que atravessou o tempo, o esquecimento e voltou para revelar um dos encontros mais emocionantes da Segunda Guerra Mundial. E o nome dela é o Rolex do Herói. Bom, antes de continuar, além do conto, tá só começando e eu quero crescer com você. Deixa o seu comentário aqui, me diz o que você está achando do canal e qual história real você quer ver por aqui. Vamos construir junto este canal. Agora sim, bora para a história do Rolex do Herói. Vamos voltar no tempo. Bom, para entender, vamos a 1944. A Segunda Guerra no auge. Europa, palco de destruição e heroísmo. Noite entre 2 e 3 de junho, a tensão é palpável. Faltam apenas 3 dias para o dia D. O desembarque na Normandia, que mudaria o destino de toda uma humanidade. Tripulação e missão. De um aeródromo na Inglaterra, decola um gigante, o bombardeiro Lancaster. A bordo, 7 vidas, 6 canadenses e um britânico. Entre eles, um piloto de 24 anos, George Edwin Coldren. Missão crucial, perigosíssima. Lançar foguetes sinalizadores para guiar um ataque e destruir as ferrovias perto da estação de Trappes, na França. A artéria vital dos nazistas na época. Intercepção e queda. Mas o inimigo estava lá, ele era vigilante. O Lancaster de Coldre é interceptado. Um Messerschmitt da Luftwaffe, pilotado por Fridtjof Franz, mira certeiro. E um dos 4 motores é atingido. E BUM! Fogo, caos na cabine. No meio das chamas, o piloto George Coldre lutava para salvar sua tripulação. O avião começou a perder altitude. O crash era inevitável. Tiros atingem o mecânico David Cady. Ele cai. O avião caiu no meio do bosque da Charmois. Perto de lá, Boisier-École, na França. Dos 7 a bordo, só 2 sobreviveram. George Cook, que era o navegador, e John O'Neill, que era o bombardeiro. E foram capturados pelos nazistas, lógico. Coldren estava entre as vítimas fatais. Seu corpo foi encontrado e meses depois enterrado a um cemitério ali perto do acidente. Silencioso o destino. Poderia ser só mais uma história trágica e anônima, um sacrifício engolido pelo tempo, mas o destino às vezes devolve o que a guerra levou, acredite. 77 anos depois, em 2021, perto de La Boisier-École, na França, em um local não muito distante de onde a tragédia ocorreu. Galera, o morador que caminhava pela floresta encontra algo e é de arrepiar. A descoberta do Rolex. No meio da terra, coberto de detritos, semi-enterrado, um relógio. Um Rolex Oyster-Lytton, desenvolvido especialmente para militares dos anos de 1930 e 1940. Quase 8 décadas ali esperando. A caixa estava arranhada, enferrujada, mas o tempo parecia congelado nela. Como se o relógio ainda estivesse esperando seu dono. E a melhor parte? Graças à localização um pouco distante do local do crash principal, isso nos dá uma pista chocante. George Coldren
provavelmente foi ejetado do avião em chamas. Tim Charlie e a reconstituição. Os moradores da região ainda se lembram de ver uma bola de fogo cruzando os céus daquela noite fatal. E essa descoberta não foi aleatória. Vários outros objetos do Lancaster, como um capacete, uma ferramenta de navegação ou até mesmo um extintor, foram sendo encontrados, espalhados ao longo dos anos. E cada um desses objetos foi crucial para um grupo incrível de pessoas, os Team Charlie, liderada por Fabian Drouin. Consegui, enfim, reconstituir a trajetória final deste voo. Estela e símbolo. Esses caras do Team Charlie são verdadeiros guardiões da memória. Eles já haviam lá em 2005 erguido uma estela comemorativa no Bosque de la Charmoire, homenageando toda a tripulação. Mas a recuperação do Rolex foi algo diferente. Foi como disse o próprio Fabian Drouin. É como reencontrar a plaqueta da identificação do Saint-Exupéry. Um símbolo, uma conexão entre o passado e o presente, entre o sacrifício e a memória. É um pedaço de história voltando para casa. Aula de história viva. Essa investigação toda começou lá há mais de 20 anos, com um historiador chamado Frédéric Vincent. Ele foi o primeiro a coletar informações oficiais e a juntar as peças desse quebra-cabeça. E todo esse esforço resultou em algo lindo e emocionante em 13 de outubro de 2025. Estudantes canadenses, crianças da escola local e anônimos se uniram em uma cerimônia comovente no cemitério local, aqui na França. Esta cerimônia rendeu homenagem aos 2 canadenses ali enterrados, George Coudray e David Kane. Entre os presentes estava Blake Seward, professor de História do Canadá. E é aqui que entra mais um detalhe sensacional dessa história. Desde 2005, este monumento se tornou um ponto de parada obrigatória para o professor e seus alunos, sempre que visitam a França, e para mantê-los conectados com a história e a memória. Carta e entrega à família. E nesse ano, a missão de aprofundar a história de George Coudray coube ao aluno A.J. Oena. Ele leu trecho das cartas que o piloto enviava à família, cartas onde ele tentava confortá-los, prometendo que estaria bem. Uma janela para o coração de um jovem que foi à guerra, cheio de esperança e coragem. E coube ao professor Blake Seward a honra de entregar o relógio ao sobrinho do piloto, que infelizmente já estava muito idoso para viajar, mas a tecnologia ajudou. E a cerimônia foi transmitida por videoconferência para toda a família do piloto. Um reencontro 77 anos depois. Significado. Essa história, meus amigos, é poderosa. Ela nos mostra que, em meio à fúria da guerra, no esquecimento do tempo, um mísero objeto pode carregar o peso de uma vida. A memória de um herói e a capacidade de conectar 2 épocas, 2 famílias, 2 continentes. O Rolex de George Coudray não é só um relógio, é um símbolo de bravura, de perda e de como a memória humana, quando cultivada, pode transcender o tempo. Incrível, né? E para você, qual parte dessa história mais te arrepiou? Me conta aqui nos comentários. E se você tem alguma história real, um mistério não resolvido ou um caso bizarro que mereça ser contado, deixa também nos comentários. Vamos construir este canal juntos. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. E compartilha com quem também ama bons mistérios, porque aqui, no Além do Conto, a gente sabe, que a realidade é muitas vezes mais fantástica e arrepiante do que qualquer ficção. E a gente se vê na próxima história, porque toda história esconde algo além do que se conta.